Senhores deputados, senhoras deputadas, reaberta a sessão de hoje, vou inverter a pauta. Começamos com as moções, enquanto os senhores deputados que ainda estão nos gabinetes possam vir até o plenário. Moção de número 427, autor deputado Gessé Lopes, manifestando ao governo do Estado repúdio a nomeação de 79 auditores fiscais na Receita Federal. Desculpa, estadual. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Com o voto contrário, deputado Neudi Sareta. E do deputado Rodrigo Minotto, do deputado Mauro de Nadal. Aprovada por maioria. Moção 440, autora a deputada Ada Faraco de Luca, cumprimentando a Associação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos do município de Içara, pelo trabalho desenvolvido pela referida entidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, está aprovada a moção. Moção 441, autora deputada Ada de Luca, cumprimentando a Associação Amigas do Peito de Içara pelo trabalho realizado pela respectiva entidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação está aprovada a moção. Moção 442, autor deputado Fabiano da Luz, apelando ao presidente da República e demais autoridades que revejam o decreto número 11.029 de 2022, a fim de contemplar agricultores que ficaram de fora do enquadramento. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação está aprovada a moção. Moção 443, autor deputado Ivan Nats, apelando ao coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense que discuta junto aos membros deste Fórum Parlamentar, bem como aos deputados federais, sobre uma possível alteração de categoria da Unidade de Conservação do Parque Nacional da Serra de Itajaí para a Unidade de Conservação de Uso Sustentável. Senhor presidente. Pois não, deputado Ivan Nats, para discutir. Senhor presidente, o Vale do Itajaí, desde a criação do Parque Nacional da Serra do Itajaí, vem sofrendo um ataque à propriedade privada. O que fez o governo passado, o governo do PT? Criou o Parque Nacional da Serra do Itajaí, que envolve diversos municípios da região de Blumenau, e instituiu o parque, criou o Parque de Preservação Permanente, isso significa que ninguém pode viver lá, não se pode ter exploração alternativa de produtos, não pode ter criação de gado, não pode ter lagoa de peixe, não pode se criar abelhas no parque, absolutamente nada pode ser feito no Parque do Itajaí. Uma extensão, senhor presidente, quase do tamanho da grande Florianópolis, e que está, pela proposta do governo, cravada como Parque de Preservação Permanente. E o que acontece de verdade, senhor presidente? O governo federal cria os parques e não indeniza as pessoas que vivem no parque, não cria condições delas terem outras alternativas de moradia, de se deslocarem para outros lugares, tira as pessoas que estão centenariamente vivendo naqueles espaços e dizem para elas: agora vocês não são mais donos da propriedade, agora vocês não podem fazer mais nada aqui, e vocês têm que ir embora da propriedade com uma mão na frente e outra atrás. Isso é expropriação, isso é tomar o patrimônio do cidadão, isso é impedir que ele tenha direito à terra, tenha direito à dignidade. É ferir princípios básicos da Constituição. Então, cria o parque, não indeniza ninguém, estabelece regras, todo mundo tem que sair, todo mundo tem que deixar o seu local, muitos deles de nascimento, de avós, de bisavós, que viveram nesses espaços, e, na verdade, lava-se as mãos.
Se uma pessoa que vive hoje no Parque de Itajaí, senhor presidente, senhores deputados, cortar uma árvore, consertar um rancho, criar um animal, manter uma lagoa, ela é multada, o CMBio persegue a pessoa e o Ministério Público ajuiza ações, a Justiça Federal condena, multa, tudo em cima de uma propriedade que é digna, que tem escritura, que as pessoas vivem ali. É inexplicável o que a União fez criando o Parque Estadual, o Parque Nacional da Serra do Itajaí, sem indenizar as pessoas. Então, a moção no sentido de que se crie alternativas de desqualificar o parque, fazendo o parque como manejo sustentável, a gente mantém o equilíbrio e permite que as pessoas continuem vivendo nesses espaços, presidente. Muito obrigado. Obrigado. Deputado Ivan Nats, continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, a moção 443 está aprovada. Moção 444, autor deputado Rodrigo Minotto. Manifesta aos familiares do senhor Abraão Paes Filho pesar pelo seu falecimento. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, está aprovada a moção. Requerimentos. Requerimento 883, autor deputado João Amin. Solicita ao presidente da Celesc informações acerca do número de cargos de funções gratificadas criados entre os anos de 2019 e 2022 em diversas diretorias. Em discussão, para discutir, o deputado João Amin. Presidente, eu queria chamar a atenção de todos, porque chegou uma informação, e eu estou fazendo esse requerimento para buscar, de fato, o que é verdade e o que não é verdade, sobre a criação de cargos da Celesc. A holding Celesc, pela informação que eu tive, de 2019 até agora, aumentou em 24 cargos. Pode passar o PDF que eu tenho aqui? Em 2019, a Celesc Geração tinha 71 cargos. Pode passar? Esse é o organograma de 2022. De 71 pulou para 95. Pode passar. Distribuição, em 2019, tinha 68 cargos. Em 2020, 94. Ou seja, aumentou 26 cargos. A geração, não, essa é a holding, pode passar. Distribuição, em 2019, tinha 123 cargos e agora tem 163. Quase 100 cargos a mais, fora os 16 núcleos. Como eu tive apenas a informação de 8 núcleos, eu não iria passar aqui informação parcial. E a gente não pode. Infelizmente, o nosso regimento, a Constituição Estadual, impede da gente ter uma atitude mais forte com relação à Casan e à Celesc. É uma dificuldade que até os deputados têm de buscar essas informações, convocar os presidentes, né? O certo mesmo seria a gente convocar o presidente da Celesc para ele estar aqui e explicar isso, porque tem diretor ali que não tem um gerente abaixo dele, ele é diretor dele mesmo. Então, são informações que antes de eu fazer qualquer acusação, o requerimento serve para a gente fazer um ponto de interrogação, ou alguns pontos de interrogações, para que, quem sabe, o governo que nos acompanha aqui no plenário possa já de imediato responder e dizer para que tanto cargo a mais de 2019 a 2022, quando que foram criados esses cargos, para que função, se foi depois de um tornado, como teve lá no meio oeste, né? Quem sabe depois de um evento climático, de um problema que não tinha
a estrutura para atendimento e para dizer também como é que está o atendimento agora, porque a gente tem que ter parâmetro de acompanhamento, porque 95 cargos para qualquer lugar é muita coisa. E a Celesc, a gente sabe, a nossa maior empresa estatal, uma empresa realmente exemplo para todos nós, mas para saber por que foi tantos cargos assim foram criados. Esse requerimento hoje, essa minha fala hoje aqui, é fala no final com ponto de interrogação. Quem sabe depois da resposta a gente possa esclarecer, ou se não, o mais importante mesmo é que o governo, o presidente da Celesc, esclareça para a sociedade catarinense por que tanto cargo a mais, quanto que está custando isso e quanto de melhoria para o serviço público, de fato, lá na ponta, a população está lucrando com isso. Muito obrigado. Obrigado, deputado João Amin. Ainda para discutir, deputado Bruno Souza. Deputado, eu parabenizo pelo seu requerimento fundamental e eu apenas quero alertar aqui do princípio por trás disso tudo, quais são os incentivos que estão por trás disso tudo e, se há algo errado, por que isso é possível. Na minha visão, com todo respeito à empresa, e claro que quem está lá tem que ter os seus direitos respeitados, enfim, mas isso é possível de acontecer, esse tipo de coisa pode acontecer, porque o Brasil tem esse fetiche incontrolado por empresas públicas. O Brasil é o país que tem o maior número de estatais do mundo. Se nós somarmos todas as estatais da OCDE, nós não teremos o número de estatais que tem no Brasil. Aqui nós normalizamos o fato do Estado se envolver em produção, geração, distribuição, em fazer tudo, fazer qualquer ramo da atividade econômica, se nós olharmos, vai ter o Estado lá. Aqui em Santa Catarina, nós temos sim a Celesc, uma estatal, apesar de ser uma empresa de economia mista, é uma estatal controlada pelo governo do Estado, e aí, claro, que quando ela é controlada pelo governo do Estado, pelo governo de ocasião, ela pode ficar à mercê sempre das vontades políticas da ocasião. E aí esse tipo de coisa errada ou certa pode acontecer. O fato é que em empresa privada, se a empresa ela não é bem administrada, quem arca com o custo é quem tomou a decisão. Agora, uma empresa pública, quando ela toma uma decisão equivocada, que pode ser o que aconteceu neste caso, quem paga o custo é a população. Por isso, nós temos que nos livrar desse fetiche, esse vício em Estado que existe no Brasil e começar a confiar mais na iniciativa privada. Foi o que fez o mundo civilizado. Mas aqui no Brasil, nós temos um fetiche tão grande, em especial Santa Catarina, que nós chegamos a ter, por exemplo, um hotel estatal, né? Ali em Santo Amaro nós temos um hotel estatal. Eu não conheço um outro estado que tenha um hotel estatal. Nós temos isso. Nós temos também a IZPE, lá no sul do estado, em Imbituba, que é um latifúndio de improdutividade que está lá desde 1994, custa quase R$130 mil por mês para manter aquele latifúndio improdutivo e também nada acontece lá. Isso tudo porque o Estado resolve se imiscuir, entrar em regiões, em áreas que ele não deveria estar. Esse caso agora, por exemplo, novamente, se existir algo de errado, existe porque existe o poder público de interferir lá, o poder político de interferir em algo que deveria estar sendo gerido pela iniciativa privada. Meus parabéns pelo requerimento. Obrigado, deputado Bruno Souza. Ainda para discutir, deputado Zé Milton Schaeffer. Presidente, só fazer duas considerações. A primeira, que é um pedido de informações a respeito de criações de cargos, perfeitamente normal, tranquilo, na administração pública tem que ser, empresa pública tem que ser transparente. A Celesc é uma empresa transparente, não vejo nenhuma dificuldade nisso. Outra coisa também é citar que a Celesc vem trazendo resultados, né, muito positivos para Santa Catarina, inclusive resultados econômicos. As criações de cargos são aprovadas
pelo Conselho de Administração da empresa, em que participam os acionistas e pessoas da iniciativa privada também. E que a história da Celesc ela é ligada ao desenvolvimento de Santa Catarina. Se nós temos um estado desenvolvido, é porque nós temos uma companhia de energia que presta um bom serviço para o estado, está fazendo investimento de mais de R$1 bilhão em melhoria de redes nesse momento. A gente tem que falar das coisas positivas, né, que estão acontecendo. A história da Celesc, ela orgulha todos nós. A questão das informações, isso aí é um direito do cidadão, do parlamentar. Nós todos somos favoráveis a isso. Não tenho nenhuma dúvida de que todos os cargos que foram criados são porque são necessários, foram aprovados também por acionistas que são membros, inclusive, da iniciativa privada que fazem parte, mas não é por isso que nós vamos deixar de relegar o grande trabalho que a atual administração vem fazendo, em termos de colocar a Celesc como uma das melhores empresas de energia do Brasil. Nós todos temos muito orgulho do trabalho dos funcionários e também do Conselho de Administração e da diretoria da Celesc que vem fazendo em termos de gestão dessa empresa aqui em Santa Catarina. E eu sou favorável também ao pedido de informações sobre cargos criados, até porque isso é garantido pela legislação federal. Muito obrigado, deputado Zé Milton Schaefer. Ainda para discutir, deputada Paulinha. Bem, senhor presidente, eu quero aqui também, em primeiro plano, destacar que a gestão da Celesc, nesse período, oferece para o cidadão catarinense a segunda menor tarifa do Brasil, e ela tem um desempenho que tem permitido hoje que grandes investimentos sejam feitos nas mais diversas regiões. A gente tem um número bastante significativo de investimentos, especialmente no interior, que tem trazido energia elétrica para comunidades da agricultura familiar que vinham sofrendo ao longo do tempo. E hoje o plano de investimentos da Celesc, eu tive o privilégio de buscar essa informação recentemente, estudar, ele de fato contempla investimentos significativos que vão permitir que nós tenhamos um desenvolvimento econômico bastante notável e diverso nas mais amplas regiões do estado de Santa Catarina. Faço essa menção honrosa também ao trabalho dos nossos servidores, mas também quero corroborar o que diz o deputado Zé Milton. Acho que o papel do parlamento é esse, é justo que o deputado requeira informações sobre como a Celesc patrocina a sua gestão, sobre a sua estrutura de cargos. Isso dá transparência para a sociedade catarinense em relação às ações que são empreendidas pela Celesc, por isso que eu não tenho nenhum óbice nesse sentido, mas apenas enaltecer nessa discussão o trabalho que vem sendo empreendido aí na gestão do Cleício e da sua equipe, que de fato tem melhorado os números da Celesc e tem trazido para Santa Catarina, inclusive, premiações nacionais pelo desempenho da empresa. Era isso. Senhor presidente. Paulinha, ainda para discutir, deputado Ivan Nats. Eu não ia falar nada, estava quietinho no meu banco. Prometo, confesso que estava quieto ali, até ver a deputada Paulinha vir aqui elogiar a diretoria da Celesc, que ela tem alguns diretores nomeados lá na Celesc, então, diretores políticos, né, da Celesc. Então, não me contive. Também, a Celesc é a empresa que distribui quase 450 milhões de lucros entre seus diretores. A Celesc é a empresa que tem o maior número de reclamação junto ao PROCON de Santa Catarina. Reclamações de todos os tipos, senhor presidente. Desde demora no atendimento, ausência da prestação de serviço, demora no atendimento de quedas de energia elétrica, ausência de subestação de energia elétrica, ausência de fornecimento de energia elétrica, ausência de rede trifásica em Santa Catarina, uma vergonha. Guaramirim, Massaranduba, Luiz Alves, com energia bifásica. A gente não tem energia trifásica no interior de Santa Catarina. Aí o sujeito precisa fazer uma copota, precisa fazer um produto rural, tem um equipamento trifásico, não tem como rodar porque a energia elétrica é bifásica.
A Celesc pode entregar muito mais aos catarinenses. Não explica como faz a conta de energia, não explica porque nós temos uma energia tão cara em Santa Catarina. A Celesc é uma empresa que tem que ser passada limpo. E tomara que comece pelo requerimento do deputado João Amin. Pelo primeiro passo, quando vier a resposta desses requerimentos, a gente possa abrir a caixa preta da Celesc. Que a Celesc é uma verdadeira caixa preta, política e administrativa. Já foi boa. Tem funcionário bom? Tem funcionário bom. Mas há muito tempo a Celesc transformou num grande cabidaço de emprego, cabidaço político, e tem muito para explicar para os catarinenses. Não tem essa história de elogiar a Celesc, não. A Celesc tem deixado muito a desejar. Muito a desejar os catarinenses. É só ouvir o que vem da rua. A gente está demorando uma semana, 15 dias, 20 dias para fazer uma ligação monofásica, para desligar um monofásico em Santa Catarina. Isso é um absurdo. Muda toda hora a regra, toda hora é um poste, toda hora é um tipo de ligação. Então, senhor presidente, quero aqui parabenizar o deputado João Amin e dizer que a Celesc tem que ser passada a limpo. Espero que o próximo governo, a Assembleia, faça isso. Obrigado, deputado Ivanazzi. Deputada Paulinha, sobre o assunto, Vossa Excelência já discutiu a matéria. Deputada, um minuto para Vossa Excelência. É um minuto apenas para esclarecer ao deputado Ivan João, que eu não tenho nenhuma indicação de diretoria. Eu não tenho nenhuma indicação de diretoria na Celesc. Quero deixar claro aqui para todos, para o colega Ivanazzi, que deve largar a mão de ser invejoso, deputado. Que coisa, volta e meia eu tenho que falar da Paulinha, né? Mas eu não tenho nenhuma indicação na Celesc, eu só quero deixar claro isso, porque isto tem a ver com a minha honra, deputado João Amin. A deputada Paulinha foi citada, tem o direito de 1 minuto de fazer a sua defesa. Quando eu estiver aqui e Vossa Excelência pedir 1 minuto, eu vou lhe dar. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento 883. Discussão e votação em primeiro turno. Proposta de emenda à Constituição, PEC 07.5/2020. Autora, mesa diretora. Altera o inciso 6º do parágrafo único do artigo 173 da Constituição do Estado de Santa Catarina para incluir a Associação Filantrópica Camerata de Florianópolis na concessão de apoio administrativo técnico financeiro por parte do Estado a entidades culturais, com parecer favorável da Comissão de Justiça, Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Cultura e Desporto. Pela ordem, senhor presidente. Senhores deputados. Senhor presidente. Senhores deputados. Está usando a tribuna o deputado Ismael dos Santos. Eu pediria aos deputados que se mantivessem. Por favor. Excelência tem a palavra, deputado Ismael. Obrigado, senhor presidente. Pacificado o plenário. A bancada do PSD se reuniu hoje e, a pedido do deputado Júlio Garcia, que não pôde estar presente, ele faz uma solicitação, se for daqui a ciência da mesa diretora, para que a votação dessa PEC possa ser protelada para a próxima terça-feira. Eu agradeço. Entendido o vosso pedido, o deputado Júlio Garcia não está presente, deixamos a PEC para a próxima terça-feira. Senhor presidente, questão de ordem. Senhor presidente, apenas para registrar a presença de 2 lideranças aqui do norte da ilha, lá de Canasvieiras, pastor Márcio Oliveira,
e o obreiro Gilmar de Lima, que nos honram com suas presenças hoje aí, assistindo a nossa sessão plenária, e reiterar meu total apoio aqui à Camerata, a Filarmônica Camerata aqui da nossa cidade de Florianópolis, que enobrece a música clássica aqui da nossa cidade, mas que ficou para a semana que vem. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Ioto. Discussão e votação em primeiro turno, projeto de lei complementar PL 08.4/2020, autor deputado Milton Obos. Altera a lei complementar número 465 de 2009, que cria o Tribunal Administrativo Tributário do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências para as deliberações empatadas sejam decididas a favor do contribuinte, com parecer favorável da Comissão de Justiça, da Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho e Administração. Nós precisamos, deputado Milton Alves, 24 votos, né? Nós temos esses votos em plenário. Vossa Excelência, para discutir, tem a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, queria pedir atenção para um tema muito importante que nós temos para tratar aqui hoje. Esse projeto de lei, senhor presidente, ele já está aqui na casa desde 2020. E ele é muito importante para um Estado formal como é Santa Catarina, deputado Mauro de Nadal. O histórico, por que nós apresentamos esse projeto de lei? Porque o histórico operacional do nosso TAT, do nosso Tribunal Administrativo Tributário, ele é sempre pró-Estado, nunca pró-contribuinte, por mais flagrante que seja, eventualmente, uma falha de notificação do Estado e assim por diante. Então, tinha-se a preocupação do próprio secretário da Fazenda de que, mudando-se isso e o Estado perdesse no TAT, não poderia o Estado recorrer e, muitas vezes, podendo o Estado ser prejudicado em qualquer dúvida tributária, que são tantas, infelizmente, as dúvidas tributárias no nosso país. E hoje já está tranquilo isso, está pacificado no Supremo Tribunal Federal, né? Que em tudo, na Constituição Federal, na dúvida, é pró-réu ou pró-contribuinte, nunca pró quem está acusando, quando você tem dúvida. E esse próprio despacho do STF permite que o Estado, se sentindo, deputado Cobalcini, se sentindo não justiçado naquela decisão do Tribunal Administrativo, ele tem todo o direito de recorrer à Justiça. Assim como, quando hoje uma empresa perde, né, e aqui eu cito um dos fatores que nos levou a propor isso, é uma grande injustiça e que o Estado não sabe mais como fazer, todo mundo tem medo de botar a caneta, mas que fizeram com o setor de medicamentos em Santa Catarina. Quando você tinha lá uma fórmula de cálculo de pagamento de imposto da substituição tributária, e você calculava isso pelo valor, pelo preço médio de venda nas farmácias. Fizeram uma pesquisa que não condizia com essa realidade. E a tabela dos laboratórios, por exemplo, ela tem lá R$10, mas ela tem até 90% de desconto. Baseava-se naquilo para o cálculo de imposto. Então, notificaram as empresas do setor, principalmente de distribuição de medicamentos, em valores maior do que o próprio faturamento das empresas. Um negócio assim totalmente absurdo. E até hoje não se consegue resolver, porque administrativamente o TAT não aceitou que cometeu o erro. Até hoje isso encontra na Justiça, os empresários lá com um revólver na cabeça, porque se isso não for resolvido, nem tudo que eles construíram na vida é suficiente para pagar uma multa exorbitante e arbitrária que não tem de onde tirar. Então, por isso, nesse momento, senhor presidente, eu acho que é um projeto muito importante para trazer tranquilidade para o contribuinte catarinense, que é o mais formal do Brasil. O Estado de Santa Catarina é um exemplo para o Brasil em formalidade tributária. Pouca gente sonega em Santa Catarina.
nós temos a cultura de ser bom pagador de imposto. Então, nós temos que ser vistos pelo Estado com respeito. E essa forma distributiva nova do voto de Minerva, uma vez que é paritário Estado e entidades representativas do setor produtivo, vai trazer uma tranquilidade maior de justiça tributária com o contribuinte que paga tanto imposto em Santa Catarina. Por isso, eu queria pedir o voto de todos os parlamentares pela importância que tem esse projeto para dar segurança jurídica para a operação dos empreendedores catarinenses. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Milton Obres. Continua em discussão para discutir. Deputado Ivan Nats. Senhores deputados, antes da gente abrir a manifestação, eu queria dizer que o PL é favorável ao projeto. Nós temos unanimidade em aprovar o projeto. Só que nós gostaríamos de fazer algumas observações com Vossas Excelências, porque essa matéria não é pacificada. O que nós estamos enfrentando? O que acontece? Hoje, o Conselho de algumas cidades, e aqui no estado de Santa Catarina, são chamados Conselhos de Contribuintes. Eles são formados por grupos paritários. Aqui em Santa Catarina são 3 câmaras, cada câmara com 6 membros. 3 membros são da sociedade civil organizada e 3 membros são indicados pelo governo, auditores fiscais, membros da Fazenda. E o presidente dessas câmaras, eles não são nem do governo e nem da sociedade. Eles são uma indicação que não pode ter nenhum vínculo, nem com empresa, nem com sindicato, nada disso. Então, a gente tem 6 pessoas mais um presidente. O que acontece hoje? A maioria dos projetos, dos processos, é que tem votação empatada, porque a tendência do governo, a tendência de quem é da Fazenda é sempre votar com a Fazenda. E a tendência de quem é da sociedade é sempre votar com a sociedade. Então, nós temos constantemente processos empatados. Eu pesquisei no Conselho Nacional de Justiça, nós tivemos, no ano entre 2017 e 2019, 21.758 processos julgados. 21.758 processos foram julgados. Desses, apenas 1.199 necessitaram do voto de paridade, ou seja, do voto do presidente. Então, é um número bastante reduzido. É menos de 5% dos processos que de 21.758 entre 2017 e 2019, segundo o Conselho Nacional de Justiça, eu vou dizer o número. De 1.100 precisaram, 1.100 e poucos precisaram de intervenção do presidente. Então, é cerca de 5 ou 6% mais ou menos dos julgamentos. Também o Conselho Nacional de Justiça diz que, desses processos, 76% foram favoráveis à Fazenda, que resultaram numa arrecadação de 196 bilhões de reais, e 23,9% foram favoráveis ao contribuinte, que resultaram uma economia para o contribuinte de 51 bilhões de reais. Então, os conselhos fazem esses julgamentos, né, sempre tentando acertar. Nos municípios também tem isso. E os conflitos são poucos, são menos de 5% que precisa do voto de desempate. E o que nós temos hoje? Lá no Supremo Tribunal Federal, existem 2 ações diretas de constitucionalidade que estão em julgamento. A última decisão do Supremo foi do dia 24 de 3 de 2022, que teve a declaração de voto dos ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski, por reconhecer a constitucionalidade das leis que aplicam o voto de paridade, quando empatar, pró-consumidor. Então, nós temos 4 votos pela constitucionalidade da lei. E nós temos 2 votos, que é do ministro
Nunes Marques e do ministro Marco Aurélio, que declara a inconstitucionalidade das leis que tira a paridade, que é o caso desse que nós vamos votar aqui agora. Então, as ADINs 6399 e 6403 discute essa matéria e estão 4 votos favoráveis à constitucionalidade e 2 votos favoráveis à inconstitucionalidade. Então, a matéria está pendente no tribunal. O que acontece? Como é que vai se desenhar isso, pelo que a gente viu? É que, quando houver desempate, o tribunal vai proclamar, quando houver empate, o tribunal vai proclamar o resultado e a Fazenda Nacional vai ter que entrar na justiça para cobrar a dívida. Essa é a tendência do que está acontecendo hoje. Então, o projeto de lei do deputado Milton Obos já prepara isso, já vai ajeitando isso. Então, por isso que a gente tem que aprovar. Se declarado constitucional, Santa Catarina já resolveu o seu problema. E, em síntese, é isso. Quando empatar, a Fazenda vai ter que... 30 segundos. Pela ordem. Então, só para concluir. Então, quando empatar o julgamento, a Fazenda vai ter que entrar na justiça para cobrar do consumidor. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Por isso, o projeto de lei do deputado Milton Obos, ele atende o que o Supremo já está discutindo e a gente está adiantando uma matéria. Mas é possível que a gente tenha um revés se o Supremo julgar pela inconstitucionalidade desse tipo de projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, só para complementar a informação do deputado Ivan, Pois não, deputado já está, Milton Obos. é 5-1 e não 4-2. Eu tenho aqui, e daí a votação foi interrompida. 5-1, uma vez 5-1, então considera-se praticamente a matéria pacificada, né? E não tem problema de a gente votar uma matéria tão importante em favor do contribuinte catarinense, e não é contra o Estado, porque diz que o homem sério precisa entrar na justiça para ele provar que é inocente. Se o Estado diz que você está devendo, o Estado que prove que você está devendo. E não eu tenho que provar para o Estado que eu não devo para ele. Essa é a lógica que nós estamos votando aqui hoje. Essa é a lógica da Constituição e, por isso, o STF já está 5-1 a votação quando foi interrompida. Eu não tenho dúvida que vai ter o mesmo entendimento que nós teremos aqui. Obrigado, senhor presidente. Não, obrigado, deputado Milton Obos. Para discutir, deputado Maurício. Eu só quero concordar com o nosso líder, deputado Ivan, e até no direito penal, indúbio pro réu. Até no direito penal, tá? Indúbio pro réu. Eu, inicialmente, ali fiquei na dúvida, porque o deputado Ivan disse que não pode ser nem do Estado, o presidente, e nem... Não. Ele é indicado pelo governador, a lei diz, em pessoas de reconhecido saber jurídico na área tributária, então já é uma escolha do governo, né? Mas eu entendo, e a Fiesc, e todas as entidades entendem, indúbio pro réu. Nós temos que aprovar no sentido que, se der o empate, prevaleça, o Estado tem que provar se eu devo ou não. Eu me acusa de alguma coisa e a pessoa tem que provar que não é aquilo, sem nenhuma prova de que ele efetivamente está em débito com o Estado. Então, eu concordo com o pronunciamento, com o projeto do deputado Milton Obos, e entendo que é uma questão de justiça para com o contribuinte catarinense. Obrigado, deputado Maurício. Ainda para discutir o deputado Bruno. Deputado, Vossa Excelência permitiria que a gente pudesse abrir o painel para votar? Claro. Se os deputados concordam, eu pediria a Livre abertura do painel. Quem vota sim, aprova o projeto. Quem vota não, rejeita o projeto. Pois não, deputado Bruno, para Vossa Excelência discutir. Senhor presidente, projeto muito salutar, deputado Milton. O Brasil, ele é uma disparidade em relação a outros projetos. Quando há uma disputa entre pagador de impostos e Estado, esse valor que se disputa acaba constituindo o que é chamado do contencioso tributário.
O Chile tem cerca de 0,02% do seu PIB em disputa, em contencioso tributário. O México tem cerca de 0,5% do seu PIB em contencioso tributário. Os Estados Unidos também, mais ou menos 0,5%, mais ou menos nessa média. Senhores sabem quanto tem o Brasil de contencioso tributário? O Brasil tem 77% do seu PIB em contencioso tributário. É uma disparidade. O contencioso tributário do mundo inteiro não soma o que o Brasil tem hoje em disputa. É quase um PIB inteiro em contencioso tributário, sendo disputado. O pagador de impostos fala que não deve, o Estado fala que deve. E o maior problema disso tudo é que o Estado acaba sempre, na maior parte das vezes, vencendo. De 2000 a 2015, por exemplo, nos julgamentos do CARF, 100% dos votos de Minerva foram contra o pagador de impostos. Portanto, esse projeto vem em boa hora, vem justamente também para ajudar a conter a fúria arrecadatória do Estado brasileiro, um Estado irresponsável, um Estado que não sabe conter despesas e resolve sempre os seus problemas orçamentários cobrando mais da sociedade. Por isso que esse tipo de projeto ele tem que ser aprovado, eu espero que seja aprovado hoje, e que nós possamos também tomar outras medidas para conter essa fúria, essa maneira simples e fácil e errada de resolver os problemas orçamentários brasileiros. Que nós possamos aprovar hoje o projeto e que sirva também como um caminho para que nós possamos controlar um pouquinho o nosso Estado. Obrigado, deputado Bruno. Vossa Excelência ainda não exerceu o direito de voto, deputado Bruno. Senhores deputados, todos os senhores deputados votaram? Todos. Mais uma vez, pedindo voto 1 para os colegas deputados aí. Vota no do deputado Vampiro, por favor, deputada. Deu, deputada Ada. Votaram os senhores 30 senhores e senhoras deputados. Podemos colher o resultado? 30 votos sim, nenhum voto não, nem uma abstenção. Está aprovado por unanimidade. 12 presentes. Discussão e votação em turno único, projeto de lei 012.5/2022, autor deputado Gessé Lopes, altera o anexo único da lei número 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fim de declarar de utilidade pública estadual a PEX de Associação de Pais Escoteiros de Xanxerê. Para discutir, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Discussão e votação em turno único, projeto de lei PL 275.4/2021, autor deputado Jerry Comper, determina às empresas locadoras de veículos estabelecidas no Estado de Santa Catarina o dever de informar ao Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, sobre a existência de delitos de apropriação indébita e estelionato que envolva veículos de sua propriedade,
com os pareceres favoráveis da Comissão de Justiça, da Comissão de Finanças e Tributação, da Comissão de Segurança Pública e Comissão de Trabalho e Administração. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Com os votos contrários, deputado Bruno, deputado Gessé, deputado Sargento Lima. Aprovado por maioria. Discussão e votação em turno único, projeto de lei PL 481.8/2021, autor Governo do Estado de Santa Catarina, autoriza a doação de imóvel no município de Agronômica, com parecer favorável da Constituição e Justiça, da Comissão de Finanças e Tributação, da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Discussão e votação em turno único, projeto de lei PL 483/2021, autor Governo do Estado de Santa Catarina, autoriza a doação de imóvel no município de Chapecó, com os pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças, Comissão de Trabalho e Administração. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos: o requerimento 871 a 872. Esta presidência comunica que encaminhará os destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicação 402, 403. Eu consulto os senhores deputados, vamos suspender a reunião e convocamos outras para votar o segundo turno, deputado Milton Alves. Era esse o pedido, antes que o pessoal deixe o plenário, para nós não termos quórum de botar o segundo turno, presidente, se for possível. Vamos fazer esse momento. Esta presidência encerra esta sessão e convoca uma para as 16h52. Está encerrada a presente sessão. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Discussão e votação em segundo turno do PL 08.4/2020, autor deputado Milton Alves. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Solicito a assessoria que proceda a abertura do painel. Os deputados que votarem sim aprovam o projeto, os deputados que votarem não rejeitam o projeto. Depois não pode votar a favor do veto. Já votou? Fica tranquilo. Todos os senhores deputados exerceram seu direito de voto. Votaram 25 senhores deputados. Colhemos o resultado. 25 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Está aprovado em segundo turno o PL 08.4/2020. Antes de encerrar a presente sessão, não havendo mais nenhum orador inscrito, eu quero cumprimentar aqui o prefeito de Brusque, prefeito Ari Weck. Seja bem-vindo
a este parlamento a cidade de Brusque considerada capital da produção da malha. É isso, prefeito? Parabéns pela sua administração. E ao lado também o prefeito de Indaial e o prefeito de Botuverá. Também faço o mesmo registro e desejo a vocês boa estadia nesta casa. Presidente. Pela ordem, deputado José Milton Schaeffer. Apenas para dar as boas-vindas e também anunciar que está acompanhando a sessão dessa casa o vereador de Porto Belo, conhecido como Zé do Araçá. O nome dele é William, mas ele tem essa personagem lá e é um vereador bastante atuante lá no município. Obrigado aqui pela presença. Obrigado, deputado José Milton Schaeffer. Feito este registro, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.